Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao ExaFlash Reforço Escolar. Professor Hildebrando, e a aula de hoje é sobre dinâmica, as leis de Isaac Newton. A dinâmica estuda as causas do movimento. Lá na cinemática, onde terminamos anteriormente, concluímos a série de vídeos da cinemática, a cinemática estuda os efeitos do movimento. Agora vamos estudar a causa do movimento. Para isso, Isaac Newton estabeleceu algumas leis, descobrindo a lei da gravidade, pelo qual todo corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Isaac Newton descobriu três leis: a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Vamos ver cada uma aqui agora. Pessoal, a primeira lei, chamada de lei da inércia, diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado natural, ou seja, o repouso. Se ele estiver lá parado, ele vai ficar quietinho lá a vida toda. A velocidade igual a zero. Ou também em movimento retilíneo e uniforme. Esse é mais difícil de você observar, porque você acha que todo corpo que está em movimento, ele não está em equilíbrio, mas sim, se ele estiver em linha reta e com a velocidade constante, seja qualquer velocidade, não necessariamente é o zero, o repouso. Se ele estiver em linha reta e com velocidade constante, esse corpo também está em seu estado inercial, ou seja, está em equilíbrio cinético, certo? Que é o MRU, a menos que apareça uma ação externa, o corpo permanecerá em equilíbrio. Desta forma, a inércia dá ao corpo o estado de equilíbrio estático, quando ele está parado, velocidade igual a zero, o repouso, ou um equilíbrio dinâmico cinético, quando ele está em movimento, certo? É de fundamental importância o aluno saber quando o corpo está em equilíbrio estático, isso quer dizer que ele está no repouso. A velocidade é igual a zero, a força resultante é igual a quem? É igual a zero. Da mesma forma, pessoal, se ele estiver em equilíbrio cinético, ele vai estar lá com uma velocidade constante, certo? Porém, a força resultante também é igual a zero, ok? Bom, esta é a primeira lei da dinâmica. Já a segunda lei da dinâmica, que é a lei fundamental da dinâmica, tira o corpo desse estado inercial, ou seja, se um corpo ganhar uma aceleração devido à a uma ação externa, esse corpo de massa M vai sair acelerado. Desta forma, essa força é igual a massa vezes quem? Vezes a aceleração. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Agora vamos ver força resultante quando há mais de uma força atuando sobre o corpo. Aí temos alguns casos aqui particulares. Por exemplo, se essas forças tiverem a mesma direção e sentido, como esse caso aqui, esse exemplo aqui, ó, esse bloco está sendo aplicado pela força F1 e pela força F2. Sendo assim, a força resultante vai ser igual à soma das forças F1 mais F2, ok? F1 mais F2. Esta é a força resultante.
sabendo que a força resultante sempre é quem? É MA. Ou seja, você pode pegar essas duas forças aqui, o somatório dessas duas forças, e também igualar quem? Ó, e também igualar a massa vezes a aceleração. Certo? É desta forma que nós vamos resolver aí N problemas aí. Um outro caso é quando a força tem a mesma direção, porém os sentidos são contrários. Vamos colocar aqui, ó, mesma direção e sentidos contrários. E sentidos contrários. Ou seja, aqui, ó, o mesmo corpo de massa M, agora os sentidos das forças é quem são ao contrário, ok? Desta forma, se, por exemplo, a força 1 for maior do que a força 2, nós vamos ter aqui F1 menos F2 sendo igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a força resultante, pessoal, é F1 menos F2, que é igual a massa vezes a aceleração. Agora, se as forças tiverem quaisquer direção, que não seja a mesma direção, nós vamos aplicar a lei do cosseno. Ou seja, se as forças F1 tiver direção diferente, elas formam um ângulo θ qualquer, agindo aqui no corpo de massa M, basta aplicarmos aqui, ó, a lei do cosseno para encontrar a força resultante. Sendo assim, a força resultante vai ser raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado menos 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de quem? O cosseno do ângulo, ok? O aluno deve ficar atento ao valor do cosseno. Se, por exemplo, o cosseno, o ângulo, for menor do que 90 graus, o cosseno de θ é positivo. Daí o que é que acontece? Você vai subtrair, o valor aqui da expressão vai continuar sendo o menos. Porém, se o θ for maior do que 90 graus e menor que 180 graus, está no segundo quadrante, o cosseno de θ vai ser negativo. Daí o que acontece, pessoal? Só é jogar aqui o valor do cosseno, faz o jogo de sinal, que aí vai ficar o valor positivo. A força resultante aqui dentro vai ser somando, certo? E ainda tem um outro caso aqui, ó, é que se o ângulo for igual a 90 graus. Dessa forma aí nós temos o famoso triângulo retângulo, ou seja, as forças que estão atuando aqui sobre o corpo, elas são perpendiculares, são ortogonais entre si. Daí, como o cosseno, se o cosseno de θ for igual se θ for igual a 90 graus, o cosseno de 90 é quem? É zero. Sendo assim, ó, toda essa parte aqui da expressão vai ser anulada. Daí vai transformar na equação de Pitágoras, ou seja, a força resultante vai ser raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Agora vamos ver a terceira lei de Newton. Esta lei é uma lei muito interessante e fique atento, porque normalmente o aluno se perde nela, que ela não tem aquela formulazinha direta. Nós vamos estabelecer um amplo conhecimento sobre essa lei e ir aplicando sempre para resolver os problemas a lei fundamental da dinâmica. Para todo o corpo, toda ação que uma força, onde é aplicada uma força, haverá uma reação. Ou seja, na natureza, as forças nunca se encontrarão isoladas. Você nunca vai conseguir aplicar uma ação sem que haja uma reação. E isso é em tudo. Um exemplo para ficar visível aqui, se você tentar caminhar em cima de uma superfície bem polida, do gelo, você não vai conseguir, porque você aplica a ação no gelo
E como a superfície é bem polida, não vai existir a força de atrito para lhe impulsionar para frente. Você vai ficar patinando e escorregando, não sai do lugar. Desta forma, Newton descobriu a terceira lei, pela qual toda ação haverá uma reação. Ou seja, eu coloquei aqui dois blocos, o bloco A e o bloco B, que estão mantendo, vamos supor que aqui a gente tem uma força resultante que está empurrando o sistema para a direita, só que os blocos estão em contato, ou seja, aqui eu chamei de FC, que é a força de contato, a força que A está aplicando em B, e FC' é a reação, é a força de contato que B está aplicando em A. Em módulo, essas forças elas são o quê? São iguais, essas forças, a ação e a reação. Agora, quais são as características fundamentais da ação e reação? O aluno precisa saber, porque o aluno ele compreende apenas essas três últimas aqui. Daí então, erra um problema, uma questão lá na prova, devido a não ter o conhecimento dessas duas primeiras características aqui. Ou seja, a primeira característica diz que a ação e a reação têm que agir, têm que ter a mesma natureza. Ou seja, pessoal, nós temos 4 tipos de força na natureza. A força nuclear fraca, a força nuclear forte, que são forças atômicas, e no nosso mundo, e no macro aqui, nós temos a força gravitacional e as forças eletromagnéticas, que são essas forças de contato. Sendo assim, por exemplo, aqui eu tenho um bloco, um livro, que está sobre uma mesa, aqui vamos dizer que é um livro, que está sobre uma mesa. A mesa está aplicando uma força sobre o livro que a gente chama de força normal. Porém, o livro está aplicando uma força sobre a mesa que também é uma força normal, uma força de interação, de contato, certo? Aqui eu tenho um par de ação e reação. Da mesma forma, eu tenho outro par de ação e reação. Por exemplo, a Terra gravitacionalmente está puxando o livro para baixo com uma força P. Porém, o livro também está puxando a Terra para cima com uma força P'. Ou seja, aqui também eu tenho outro par de ação e reação. Agora observe, como eu posso afirmar isso? P e P' são forças de origem gravitacional, ou seja, a natureza dessas duas forças é a mesma, é de origem gravitacional. Porém, N e N' têm também a mesma natureza, porém são forças eletromagnéticas de contato, ou seja, ação e reação têm que ter a mesma natureza. A segunda característica é que a ação e reação têm que agir em corpos diferentes. Observe que o livro aplicou uma força que eu chamei de N' na superfície da mesa e a mesa aplicou uma força normal N sobre o livro, ou seja, dois corpos diferentes, quem é livro e mesa. Da mesma forma, são um par de ação e reação aqui entre as forças peso e P', ou seja, a Terra está aplicando uma força peso sobre o livro e também o livro está puxando a Terra com uma força peso, P', que em módulos elas são iguais. Também é uma ação e reação. Questões muito teóricas que caíram no Enem aí, e é uma armadilha aí para o aluno. E as outras três aqui, elas são mais visíveis, porque essas outras três características, certo? É a definição de vetores. Como a força é uma grandeza vetorial, no caso da ação e reação, elas têm a mesma direção, ou seja, a reta que passa no centro, onde as forças estão sendo aplicadas, elas têm a mesma, é uma reta, essas forças estão assentadas sobre essa reta, sobre o centro dos dois corpos aqui, ou seja, ela tem a mesma direção. Porém,
os sentidos já são o contrário, certo? Se eu tenho aqui uma ação para a direita, a reação vai ser para a esquerda. Observe, SC para a direita e FC' para a esquerda, ok? E a quarta, eu pulei a quarta, porque a quarta não trata-se de direção e sentido, mas sim do módulo, do valor da força. Em módulo, a intensidade dessas forças são iguais. Como eu coloquei aqui, ó, a força que A está aplicando em B, a ação, é igual à força que B está respondendo em A. Agora vamos ver aí algumas questões aí para fixar essa ideia aí. Vamos aí ao primeiro exercício. Esse primeiro exercício aí é um exercício sobre a lei da inércia. Observe que um veículo está se movimentando com uma velocidade constante. Pessoal, toda vez que um móvel tiver com velocidade constante, a força resultante sobre esse móvel será nula, ok? Desta forma, vamos às alternativas aí, ó. A aceleração do veículo é nula? Verdadeiro. Se a força resultante aqui é nula e a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, logo a aceleração tem que ser quem? Nula. Certo, pessoal? A outra alternativa de baixo. A resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula? Com certeza. Ou seja, esse vetor aqui é o vetor velocidade. Porém, se existir uma força F1 e uma força F2, para que esse corpo aqui permaneça com a velocidade constante, essas duas forças devem o quê? Se anularem. Ou seja, F1 menos F2 igual a zero, sendo assim, o módulo de F1 vai ser igual ao módulo de F2, ok? A terceira, a força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade. Observe, o vetor velocidade está para a direita e a força resultante já afirmamos que é o vetor nulo. Se o vetor é nulo, ele não tem direção nem sentido, ele é um ponto apenas. Certo, pessoal? Espero que tenha entendido. Vamos ver aí o próximo exercício? Vocês viram aí na questão aí que se um corpo, uma massa na Lua tem um peso de 48 newtons, onde a gravidade da Lua é aproximadamente 1,6 metros por segundo quadrado, qual deve ser o peso desse mesmo corpo aqui na Terra? Pessoal, essa massa ela terá o mesmo valor tanto na Lua quanto na Terra. A massa ela é constante, porém o peso varia porque o peso depende da gravidade. Ou seja, se a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, vamos trocar essa força resultante pela força peso e a aceleração pela aceleração da gravidade. Logo, vamos utilizar esta mesma forma aqui da força resultante, porém mudando apenas a nomenclatura. Desta forma, o peso na Lua vai ser igual à massa do corpo vezes a gravidade da Lua. Vamos utilizar esse conceito aqui para encontrarmos a massa do corpo, que é comum tanto na Lua quanto na Terra. Sendo assim, o peso na Lua foi de 48 igual a massa e a gravidade na Lua foi de 1,6. Logo, a massa vai ser 48 dividido por 1,6, ou seja, a massa vai ser igual a 30 kg. Ok, pessoal? Só que
Para encontrarmos aqui o peso na Terra, vamos utilizar a mesma forma, pegando a massa que encontramos e multiplicando agora pela gravidade na Terra. Logo, o peso desse corpo na Terra vai ser igual a 30 vezes 10. Ou seja, o peso na Terra vai ser de 300 newtons, certo? Dá para você observar a diferença de peso. Na Lua, um peso que na Terra tem 300 newtons, na Lua vai ser muito mais leve, vai ter apenas 48 newtons. Mais um exercício aí. Esse exercício aqui, o exercício 3, pede para o aluno correlacionar a primeira lei de Newton, a segunda lei e a terceira com as afirmações. Vamos lá? A primeira diz o seguinte, vamos correlacionar, ver qual das leis determina essa primeira alternativa. Determina que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Isto é quem, pessoal? A segunda lei de Newton. Enuncia que a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Qual é essa lei, pessoal? É a terceira lei de Newton. E, por fim, indica que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja uma ação externa, para tirar ele do estado de equilíbrio, estático ou cinético. Qual é essa lei? Essa é a primeira lei da dinâmica de Newton. Pessoal, espero que tenham gostado. Até um próximo vídeo.